Oi, crianças! Que bom que nós estamos juntos novamente. E nós temos novidade. Sabe qual é a novidade? Que nós vamos começar o estudo de um novo livro da Bíblia, o livro de Gênesis. E é essa revista que nós vamos estudar, a revista que vocês estão vendo aí na tela, que se chama Criação e Ação. Com certeza será muito interessante e muito divertido. Vai ser bom demais esse período que a gente vai passar juntos. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora orar, agradecer a Deus, porque nós temos mais essa oportunidade de aprendermos a sua palavra. Vamos orar então? Pai querido, muito obrigada, porque nós estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque essas histórias ficaram registradas e elas nos ensinam sobre o Teu amor. Nos ajuda, Senhor, a entendermos cada dia, Senhor, aquilo que está aqui registrado na Bíblia. Abençoa cada criança, a sua família e que elas também sejam muito abençoadas com esses estudos do livro de Gênesis. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Olha só, crianças, eu estou muito feliz porque vocês assistiram a aula de hoje, mas nós vamos encerrar por aqui. E eu espero que vocês repitam durante a semana o versículo que nós aprendemos hoje. Tchau, crianças! Vocês estranharam eu ter encerrado o nosso encontro? O que faltou? Isso mesmo, faltou o começo e o meio, né? Eu já pulei para o final. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Tio Igor vai rodar uma vinheta aí, voltando assim no tempo, e nós vamos começar. Que bom! Crianças, nós vamos aprender como tudo começou. Eu creio que muitos de vocês já ouviram essa história. Mas é sempre bom relembrar, porque ela é muito linda. E ela fala sobre como tudo existe no mundo e como o nosso mundo começou. E agora nós vamos fazer o seguinte, você vai dar um pause aí, né? Pega o controle remoto da sua televisão, dá um pause. Se você estiver assistindo no seu celular também, dá um pause. Corre. Pega um pedaço de papel e um lápis, porque a gente vai fazer uma coisa bem legal agora. Deu pause, vai lá pegar. Ótimo, já conseguiram pegar o papel e o lápis? Muito bem. Eu quero que vocês façam uma coisa. Vocês vão desenhar aí no papel um ser vivo, mas tem que ser um ser vivo que ainda não existe. E esse ser vivo pode ser um animal ou uma planta, porque planta também é ser vivo, né? Então, dá uma paradinha e desenha aí um ser vivo. O que você imaginar. Agora, não pode ser assim, desenhar um leão, um gato, não, é algo que ainda não existe, tá bom? Vamos lá, dá uma paradinha mais uma vez e faz esse desenho. Muito bem! Vamos então agora ver esse desenho? Ah, poxa vida, vocês fizeram coisas bem diferentes, hein? Não é verdade? E eu vou fazer umas perguntas e vocês vão respondendo para mim, aí da sua casa. Primeiro, essa criatura, se você fez um animal, se você desenhou um animal, como é que esse animal se alimenta? Como é que ele respira? Se for uma planta, né? As plantas também respiram. Como é que ele se comunica? Você se inspirou
em algum outro ser vivo para desenhar esse ser vivo que está aí no seu papel? É fácil criar alguma coisa do nada? Não é fácil não, né, crianças? Vocês certamente fizeram o desenho de vocês pensando em outros animais. E aí, então, criaram algo diferente, ou um animal ou uma planta. Mas, será que existe alguém que é capaz de fazer muita coisa do nada? Isso mesmo, existe, crianças. E quem é que consegue fazer isso? Exatamente. Deus. Deus, ele consegue fazer coisas do nada. E foi assim que o nosso mundo passou a existir. E agora, então, a gente vai recordar um pouco dessa história. Vamos lá, crianças, continuar nessa nossa aprendizagem maravilhosa, recordando um pouco sobre a criação do mundo. Crianças, nós vamos então agora aprender a história de hoje. E essa história que eu vou contar para vocês está registrada na Palavra de Deus, na Bíblia, no livro de Gênesis e aqui no capítulo 1. E tudo que está escrito aqui na Bíblia foi escrito por homens que receberam a mensagem direto de Deus. Eles não escreveram coisas da sua cabeça, não. Foi Deus que foi mostrando a eles o que deveria ser escrito. Até porque quem escreveu o livro de Gênesis não existia quando o mundo foi criado, né? Então, como é que ele ia saber? Mas ele só conseguiu escrever isso porque Deus foi mostrando a ele como tudo aconteceu. Então, vamos lá, crianças, vamos começar essa viagem maravilhosa através da Bíblia. E a Bíblia diz assim, aqui no 1º capítulo, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E diz assim, que a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam tudo, crianças. Era tudo escuro. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Estava escuro, mas já existia água. Então Deus disse, haja luz. E aí então surgiu a luz. E eu vou mostrar aqui para vocês, contar essa história usando esse cubo. Olha só, a Bíblia nos fala que no primeiro dia, né, quando Deus começou a criação do mundo, estava tudo escuro. Então Deus disse, haja luz. E no primeiro dia, então, surgiu a luz. Vamos continuar, então. O que foi que aconteceu agora na sequência? No segundo dia, Deus fez separação entre as águas de cima e as águas aqui embaixo. As águas embaixo são o que nós conhecemos hoje como os oceanos, os rios. E as águas de cima são aquelas que estão nas nuvens. Então, Deus separou a água embaixo e em cima. Isso foi o segundo dia. Agora, vamos ver o que aconteceu no terceiro dia. No terceiro dia, Deus ordenou que surgisse uma parte seca na Terra, né? No planeta Terra, porque antes só havia água. E Deus então fez surgir a parte seca. Isso foi o terceiro dia da criação. Vamos agora, já fomos o primeiro, o segundo, o terceiro. Vamos ver o que aconteceu no quarto dia? No quarto dia, Deus fez surgir todos os luminares que estão no céu. As estrelas, a lua e o sol. Isso então foi criado por Deus no quarto dia. Poxa, quanta coisa bonita Deus criou, não foi, crianças? E ele fez tudo isso do nada. Ele simplesmente disse que surja a água, que surja os luminares e tudo foi aparecendo. E agora, no quinto dia, olha só, Deus criou todos os animais que voam.
Todos os tipos de aves que vocês já viram, crianças, estão no céu, foram criadas por Deus. E também todos os animais marinhos, os peixes, o tubarão, a baleia, o polvo, a raia. Puxa, tem tanto animal marinho que agora eu nem lembro o nome de todos. O golfinho. Todos esses animais foram criados por Deus para habitar a água, os mares. E agora, quando chegou no sexto dia, Deus criou todos os animais terrestres. Criou todos os bichos que a gente conhece. A ovelha, a girafa, o elefante, a tartaruga. O que mais? Vamos ver. Digam aí os animais também que vocês conhecem. Isso, rinoceronte, urso. Então, todos os animais que andam, rastejam sobre a terra foram criados no sexto dia. Crianças, depois que Deus criou todas essas coisas, Ele olhou para a sua criação e ele viu que tudo era bom. Ele ficou muito satisfeito. E então ele disse assim: agora eu vou criar os seres humanos. E assim ele fez. Criou os seres humanos e os abençoou e disse assim: olha, vocês vão dominar sobre a terra. Vocês vão cuidar da terra. Tudo que existe no mundo, tudo que eu fiz no mundo foi para vocês. E é para que vocês cuidem de tudo isso. Vocês agora são responsáveis por cuidarem dessa criação. Gente, que coisa linda! Vocês já pararam para pensar em tudo que existe na natureza? Deus fez isso para nós, fez isso para mim, para você. E todos nós somos responsáveis por essa criação. Então Deus disse para os seres humanos: vocês vão dominar sobre a terra, cuidem de tudo, cresçam, multipliquem-se, encham a terra, né? Ou seja, para que eles tivessem filhos e mais pessoas fossem habitando a terra, mas que tivessem o cuidado de cuidar com todo carinho da criação que Deus fez para o homem. E assim Deus abençoou a sua criação no sexto dia. E quando Deus viu, depois que tinha feito os seres humanos e olhou, observou tudo aquilo, todo, né? O céu estrelado, as nuvens, os oceanos, as montanhas, a vegetação, as árvores, como a gente está vendo lindo aqui atrás. E viu também a sua criação, a coroa da sua criação, que foi o ser humano. Deus disse então assim, ele viu que tudo era muito bom, porque agora a criação estava completa, depois que ele fez o ser humano. E no sétimo dia, sabe o que aconteceu? Deus descansou. E Deus precisa descansar? Claro que não. A gente sabe que Deus não se cansa. Mas Ele só descansou porque Ele queria nos ensinar que nós, como seres humanos, nós precisamos de um dia de descanso. Depois de todo o nosso trabalho da semana, de estudo, a gente precisa ter um dia para descansar, para o nosso corpo ficar sempre bem, a nossa mente também. Por isso que a Bíblia diz que ele descansou. Mas ele não descansou assim como a gente faz, né? De deitar, ficar lá dormindo, não. Ele só quis nos ensinar o quanto é importante nós também descansarmos. Mas crianças, vocês já pararam para observar que história maravilhosa? Deus, desde o início, mostrando o grande amor que Ele tem por nós, seres humanos. Primeiro, Ele criou um mundo perfeito, tudo funcionando. Se não existisse água, como é que a gente não ia conseguir viver? Né? Ele fez surgir as plantas da terra para que nós nos alimentássemos, os animais que também alguns deles servem de alimento, os animais que nos alegram, né? com quem nós podemos brincar também, as flores que enfeitam o mundo, os mares onde nós podemos também nos divertir. Tudo isso Deus fez para nós por causa do seu grande amor.
E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos louvar o Senhor com uma bela canção que fala sobre a criação. Vamos escutar então agora essa música que tem por nome A Criação, com o grupo Minha Vida é uma Viagem. Escutem essa música. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Primeiro dia, disse haja luz, separou o dia da noite. segundo dia, Fez separação entre o céu e as águas da terra. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. terceiro dia, Rios e mares fez, e na parte seca a vegetação. quarto dia, Ele fez o sol, fez também a lua e estrelas. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. quinto dia, Aves lá no céu, peixes lá nos rios e mares, sexto dia, animais da terra, homem e mulher à sua imagem. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. sétimo dia, Ele descansou e santificou esse dia. Ele descansou e santificou esse dia. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. E aí, crianças, gostaram dessa música? Ela é linda, né? Relembrando o que eu contei aqui para vocês sobre a criação do mundo. Então vamos ver o seguinte. Olha, o que Deus criou é novo e diferente. Pois quando Ele criou o mundo, não existia nada para que Ele copiasse ou fizesse parecido. Então Deus é muito criativo, não é verdade? Vocês já pararam para observar como as árvores, cada uma tem um tom de verde, são todas verdes, mas um verde não é igual ao outro, porque a criação de Deus é maravilhosa. E quando vocês estavam desenhando o ser vivo que eu pedi para vocês desenharem, provavelmente algum de vocês errou no desenho e precisou apagar para fazer de novo, não foi? Ah, mas olha, crianças, Deus não precisou apagar não, porque tudo que Ele fez é bom e foi perfeito. E agora nós vamos mais uma vez fazer, sabe o quê? Nós vamos cantar, louvar a Deus, reconhecendo que tudo que Ele criou é bom. Então vamos louvar mais uma vez aquela música Assim Vou Louvar. Se fosse eu um elefante. Eu sei que vocês conhecem. Então vamos cantar essa música? Minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou.
com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. 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 Legal! Agora nós vamos aprender o versículo de hoje. Agora sim, vocês vão poder aprender e repetir durante a semana. O versículo de hoje está aqui no capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, verso 1, que diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos dizer juntos? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Tia Sara ou tio Igor vão colocar aí na tela esse versículo. E agora eu quero desafiar vocês a fazerem uma coisa, a falar esse versículo de trás para frente. Porque foi assim que eu comecei a aula, não foi? Eu comecei a aula dando tchau, encerrando. Só uma brincadeira para vocês fazerem. Tentem falar o versículo de trás para frente. Eu vou até tentar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver. Eu vou ler, viu, crianças? Porque senão eu acho que eu vou me enrolar. Então diz assim: terra, ar e céus as criou Deus, princípio, no. Ficou estranho, né? Porque as coisas precisam ser feitas na ordem certa. E é isso que a criação do mundo nos ensina. Deus fez tudo na ordem certa, como precisava ser feito. Imaginem se ele tivesse criado os animais marinhos antes de criar o mar. O que ia acontecer? Os animais marinhos iam morar onde? Ia ficar esperando chegar a chuva? Não, iam todos morrer, né? Então Deus fez tudo certinho. Primeiro ele fez surgir a terra, fez surgir a grama, as plantas, depois os animais, porque os animais precisam se alimentar das plantas. Então vejam, crianças, como é importante a gente fazer tudo na ordem certa, assim como Deus fez. Eu falar esse versículo de trás para frente não faz sentido, mas quando eu falo ele na ordem certa, então ele faz sentido. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 1. E agora eu vou mostrar para vocês a atividade que a gente vai disponibilizar para vocês fazerem aí em casa, tá certo? Para relembrar essa lição. Para as crianças de 3 e 4 anos, a gente vai mandar essa atividade aqui, que é para pintar o que Deus foi fazendo a cada dia, né? No primeiro, no segundo dia, no terceiro. Então, cada dia da criação está aqui representado e vocês vão poder pintar e assim relembrar
né, todo o processo da criação do mundo. E para as crianças maiores, a partir de 5 anos, nós vamos mandar esse aqui, que é um cubo. Então, vocês vão colorir, né, cada dia da criação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vão montar o cubo, que vai ficar semelhante a esse grandão aqui, que a tia usou para contar a história. As mesmas imagens que estão aqui. Aí vocês pintam, bem bonito, recorta. Quem tiver dificuldade para recortar, pede à mamãe, e aí então montar o cubo, e você vai poder assim recordar essa história durante a semana. Então é isso, crianças. A gente vai encerrando a nossa aula de hoje por aqui, mas lembrem-se, todos os dias, quando você acordar, você olhar para o céu, ou quando vir a chuva, que ultimamente tem aparecido muito aqui na nossa cidade, agradeça a Deus, louve ao Senhor pela criação, porque o mundo todo lindo foi criado por Deus, porque Ele ama a mim e ama você. E Ele fez para nós e nós devemos cuidar desse mundo tão maravilhoso. Tchau, crianças. Tenham uma boa semana.